Bom dia, pessoal. Bem-vindo a todos. Gostaria de agradecer aí a presença de vocês nessa Semana da Veterinária, que está sendo proporcionada aí pela DMC. É realmente gratificante ver como nós, profissionais aí veterinários, estamos investindo nas nossas carreiras, nos aprimorando, querendo agregar conhecimento para que a gente consiga ter mais efetividade, mais sucesso aí no nosso dia a dia, nas nossas clínicas, nos nossos hospitais, ou mesmo para aqueles que são aí autônomos e independentes, né? Mas o importante é que está todo mundo aqui reunido. Essa semana vai ser muito produtiva. Teremos vários professores falando para vocês aí aspectos diferentes dessa nova tecnologia aí que é o laser sendo aplicado na medicina veterinária. Ok? Espero que todos aproveitem bastante. E antes de eu começar a falar aqui do meu tema, eu gostaria de me apresentar. Então, eu sou Mariane, eu sou médica veterinária, fiz toda a minha carreira aí baseada no marketing de grandes corporações, indústrias de pet food, indústrias farmacêuticas, indústrias de varejo, né, no segmento de varejo também. E até que um dia eu topei com esse laser maravilhoso, eu acabei me interessando demais por ele, porque eu experimentei os resultados do laser em mim, e aí me apaixonei por ele, resolvi fazer uma especialização em biotecnologia, e desde então estou me aprofundando, e assim como vocês, buscando novos conhecimentos, em diferentes fontes aí, para me aperfeiçoar e me aprofundar ainda mais aí nessa questão do laser, né? Eu tenho algumas certificações nacionais, algumas certificações internacionais de laser, e hoje eu vim aqui trazer para vocês um pouquinho desse conhecimento. Como eu vou ser a primeira professora a falar nessa semana, e vai ser uma semana bastante intensa, com bastante conteúdo, eu resolvi fazer para vocês uma palestra com um pouco mais de conhecimentos básicos sobre os princípios do laser e sobre os princípios da fotobiomodulação, para que vocês, a partir dessa primeira palestra, consigam daí adquirir, ter mais percepção, mais conhecimento e se aprofundar mais nas próximas palestras, ok? Bom, vou contar um pouquinho para vocês hoje, então, um pouquinho dos fundamentos do laser, a gente vai rever alguns conceitos de ótica que são importantes e que vocês vão ouvir falar desses conceitos ao longo aí dessas próximas palestras que vocês vão ter. Depois eu vou me aprofundar um pouquinho mais em fotobiomodulação e depois vamos para a prática, né? Verificar como que a fotobiomodulação pode ser aplicada na medicina veterinária, como que a gente pode agregar valor aos nossos serviços e, por fim, claro, não poderia deixar de ter os cuidados e as contraindicações da aplicação do laser aí nos nossos pacientes, ok? Vamos começar? Então, para falar um pouquinho dos fundamentos do laser, eu trouxe esses conceitos aí que a gente vai usar, que são conceitos bem importantes, dentro de uma linha de tempo bem rápida, ok? Bom, a ótica começou a ser estudada lá no século V a.C. por Pitágoras. E ele acreditava que a luz era emitida pelos nossos olhos, né? Afinal de contas, quando a gente fecha os olhos, a gente não enxerga nada, né? Depois, no século X, veio Alhazen, que é considerado até hoje como o pai da ótica. E ele trouxe muitas inovações no estudo da ótica, e uma que a gente vai usar bastante aqui é a questão da decomposição da luz branca. A gente estudou lá no nosso passado, na escola, que a luz branca é composta por diferentes ondas, diferentes cores, né? Que a gente ainda não tinha o conceito de onda, né? E a gente hoje sabe que cada uma dessas cores possui um comprimento de onda diferente, certo? No século XVIII, tivemos Maxwell aí, que trouxe um conceito bastante importante para a evolução aí do estudo da ótica, de que a luz é composta por duas ondas, uma onda elétrica, uma onda magnética. Então, nós falamos que a luz é uma onda eletromagnética, e essas duas ondas são perpendiculares entre si. Lembra disso? Depois veio Einstein, né? Todo mundo conhece o Einstein pela teoria da relatividade, mas pouca gente sabe que o Einstein, na verdade, ganhou o Prêmio Nobel da Física pela contribuição que ele trouxe dos estudos da ótica, certo? Ele trouxe dois conceitos importantes. É muito legal, a gente tem aí acesso aos estudos dele, as cartas que ele escrevia para outros cientistas, falando de como essa questão da radiação era importante, era intrigante, né? E realmente ele conseguiu trazer para a gente que a luz se comporta, ora, como onda,
e ora como um corpo. E essa dualidade da ótica foi muito importante para os estudos que começaram a partir daí, certo? Então, para a gente entender, para ficar mais fácil visualizar o que o Einstein estava tentando dizer, esses fótons, que são essas partículas, né, esse corpo que ele fala, esse corpúsculo, entendam ele como se fossem pacotinhos de energia que são entregues pela luz, ok? São pacotes de energia. E daí o Einstein trouxe um segundo conceito de emissão estimulada que eu vou explicar para vocês daqui a um minutinho. Bom, tivemos aí em 52, então, o Basov e o Prokhorov, né, que conseguiram fazer uma amplificação de micro-ondas. E, na verdade, foi o princípio do laser ali, né, foi o primeiro aparelho arcaico ali de laser. Mas Gold, 57, conseguiu patentear o laser. E para quem não sabe, laser é a palavra laser é um acrônimo, que significa Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. O que significa isso? Que o laser é uma amplificação da luz pela estimulação da emissão de radiação, ok? E esse conceito do laser é o segundo conceito do Einstein. Então, vamos lá. A gente conhece o átomo de Bohr, né? Aquele átomo que a gente estudou lá muito em química, né? Também, quando a gente estudava a tabela periódica, a gente sabia que o átomo é composto por um núcleo, que tem prótons e nêutrons, certo? E tem camadas eletrônicas onde os elétrons ficam circulando. E cada elemento químico da tabela periódica tem uma quantidade de prótons, de nêutrons e de elétrons. E isso é o que diferencia cada um dos elementos químicos. Vamos lá, para a prática. O que acontece? Os elétrons eles têm uma carga energética. Quando um elétron é estimulado com mais energia, que pode ser energia, a luz pode ser essa energia que está estimulando esse elétron, o elétron ele fica mais energético e ele sobe na camada eletrônica. E ele fica rodando ali com mais energia por um tempo, até que esse elétron ele perde energia e desce para a sua camada eletrônica original, ok? Mas a gente aprendeu também que a energia nunca se perde, ela se transforma. Então, quando o elétron perde essa energia, na verdade, ele perde essa energia em forma de fóton. Ele libera um fóton. Olha que interessante. E esse processo se chama emissão espontânea. Daí, o Einstein descobriu que quando você estimula esse elétron, ele sobe de camada, e no momento em que ele está descendo de camada, ele é estimulado novamente, esse segundo elétron, né, que o elétron que o átomo libera, esse segundo fóton, ele segue a mesma direção, o mesmo sentido, tem o mesmo comprimento de onda do elétron que está estimulando ele. Então, na verdade, a gente tinha um fóton. A gente tinha um fóton estimulador aqui, né? E o segundo fóton que o elétron libera, ele vai seguir o mesmo caminho desse fóton. E isso se chama emissão estimulada. A gente tinha um, agora nós temos dois fótons, e os dois fótons seguindo iguaizinhos, ok? Então, isso é emissão estimulada. Isso é a amplificação da luz. Por que a gente fala em amplificação? Que a gente tinha um fóton, agora a gente tem dois. Só que esses dois fótons, eu estou falando do primeiro átomo que ele está sendo estimulado, e de um elétron desse átomo. Isso vai causar uma reação em cadeia, porque esses dois fótons vão estimular outros dois elétrons, que vão estimular outros dois elétrons, e aí vai virando uma progressão geométrica, e assim a gente tem, de fato, uma amplificação da luz com aumento da quantidade de fótons que estão sendo liberados ali em contato com aquela matéria ali que tem aqueles átomos, ok? Então, já sabemos o que é o laser. O laser é uma amplificação da luz através da emissão estimulada de fótons causada por essa estimulação inicial, ok? Bom, e hoje, só para finalizar nossa linha do tempo, nós temos diversas aplicações do laser. Nós temos laser aí em muitos equipamentos, de um scanner de código de barra no supermercado, até o laser que é utilizado para cortar peças do nosso carro, lasers que são utilizados na medicina para fazer cirurgia,
laser que são pinças óticas, lasers que vão atuar lá no DNA das células, na indústria bélica, nós estamos vendo aí, com essa guerra, infelizmente, né? Mas, enfim, hoje nós temos o laser sendo utilizado aí amplamente em diversos segmentos. E a gente vai falar um pouquinho, então, de como o laser vai ser utilizado aqui na medicina veterinária. Mas antes, gente, só para resumir, uma pergunta que muita gente me faz, mas o laser é muito novo na medicina. Não, na verdade o laser começou a ser utilizado na medicina lá em 1960, tá? E daí por diante, muitos trabalhos científicos estão sendo publicados sobre essa interação do laser com os tecidos orgânicos, tá? E aí eu trouxe para vocês um gráficozinho de uma base científica, de uma base que eu uso de artigos científicos, que se chama PubMed, é uma das bases que eu pesquiso bastante, e para vocês terem uma ideia, aqui a quantidade de trabalhos publicados, em 2021, 5.230 trabalhos foram publicados só com o tema fotobiomodulação, tá? É bastante coisa. Trabalhos do mundo inteiro, produzidos por cientistas do mundo todo. E aí, o que aconteceu de interessante? Criou-se uma associação mundial, a WALT, World Association of Laser Therapy, e a WALT, ela acaba compilando esses estudos científicos, todos esses trabalhos, os resultados, e a WALT publica protocolos para a utilização do laser. Então, é muito legal, porque a gente aqui tem uma base que a gente pode ir lá dar um copy-paste num protocolo para poder utilizar em um dos nossos pacientes. Em vez de a gente ficar criando protocolos, a gente já vai lá e busca protocolos que já estão cientificamente comprovados, ok? Então, não, o laser não é tão novo assim, sim, é uma ciência nova, aí basicamente começou no começo do século XX, aí, principalmente com as contribuições de Einstein, né, a partir de 1913, mas na medicina ela já está sendo utilizada desde 1960 com grande assertividade devido a todas essas pesquisas que são publicadas, ok? Vamos lá. Outro conceito importante. Estudamos, então, que a onda eletromagnética, ela pode ser curtinha, né, ali nos raios gama, aqui. Então, entre uma onda e outra, entre um pico e outro, a gente tem uma distância muito pequena, esse é o comprimento da onda. E a partir daqui, a onda, cada vez mais, ela vai aumentando o seu comprimento e diminuindo a frequência de ondinhas que ela tem, certo? Então, comprimento e frequência são inversas, né? E as ondas, elas vão lá desde os raios gama até as ondas de rádio e TV, passando pelos raios X, os raios ultravioleta, o espectro de luz visível, né, que vai aí de mais ou menos 350 ou 380 nanômetros até 750 nanômetros. Temos a luz infravermelha e, por fim, as ondas de rádio e TV. O que é legal a gente saber disso daqui? Temos o espectro de luz visível, certo? Que é aquela luz, os raios que a gente consegue, as ondas que a gente consegue enxergar, né? E aqui são ondas que não trazem prejuízos à nossa saúde, e aqui, entretanto, quanto maior essa frequência, maior a energia, mais prejuízos à saúde a gente tem, certo? Que mais que é um outro conceito interessante da gente saber aqui que eu trouxe para vocês? Uma característica que muita gente pergunta, puxa, mas o laser não é uma luz? Então, por que o laser traz benefícios para a saúde e a luz branca da nossa casa não traz benefícios à nossa saúde? E aí eu pergunto para vocês, gente, a luz branca, a gente já sabe que ela possui todos esses comprimentos de onda, certo? De todas as cores. Ela ilumina só o chão? Não. A luz branca, ela ilumina o chão, ela ilumina o teto, ela ilumina a parede da direita, a parede da esquerda, a diagonal para o fundo, a diagonal para frente. Ou seja, a luz branca, ela emite a luz em todos esses espectros, todas essas cores, em todas as direções. Então, ela é muito confusa, vamos dizer assim, certo? E a gente sabe que uma das características da luz, das ondas, na verdade, é que as ondas sofrem interferência. Imagina que você pega uma bolinha, joga no meio de uma piscina e você quer que a bolinha chegue na margem do outro lado, margem oposta. Você bota a mão na água e começa a jogar a água em direção à bolinha. Essa água vai criando ondas e vai levando a bolinha para lá. Mas imagina que você tem aquela amiga muito legal, aquele amigo,
palhaço que fica aqui do seu lado e começa a jogar a água em outra direção, da direita para a esquerda, por exemplo. O que vai acontecer com a bolinha? Ela vai chegar reto lá na outra margem? Não, ela vai chegar um pouquinho mais para lá. Por quê? Porque as ondas que eu estou emitindo aqui vão sofrer interferências das ondas desse meu amigo da onça e vão fazer com que a bolinha chegue na diagonal. Então, as ondas sofrem interferência. Imagina na luz branca, todas as ondas sofrendo interferência uma da outra. E o que acontece com o laser? O laser tem 3 propriedades que são bastante importantes e que fazem com que ele, de fato, tenha essa interação com os tecidos. A primeira propriedade é que ela é monocromática, só tem uma cor, ou seja, só tem um comprimento de onda. No laser, a segunda característica importante é que as ondas são colimadas, ou seja, todas elas possuem a mesma direção. Com isso, se a gente aponta um laser ali para a parede, o raio do laser ali vai ser pouco variável de acordo com a distância que eu tenho da parede. Se eu faço isso com uma lanterna, quanto mais perto eu estou da parede, menor o raio. Quanto mais longe eu estou da parede, maior o raio, porque tem mais dispersão, certo? No laser, não, a gente tem pouca dispersão, ou seja, a gente tem pouca perda da intensidade dessa luz, ok? E a última característica importante do laser é que o laser possui os feixes coerentes. O que isso quer dizer? Que todas as ondas estão alinhadas em picos e vales, ou seja, ela possui mais foco ainda, ela possui mais precisão, ela possui menos dispersão, ok? E menos interferência, obviamente, tá bom? Então, essas 3 características do laser são importantes. A gente vai falar aqui, em algum momento vocês vão ouvir falar de monocromaticidade, de colimação e de coerência do laser, ok? Ou seja, o laser emite trilhões de fótons com um único comprimento de onda, que é ampliado muitas vezes e mandado através de lentes ópticas que agrupa ainda mais essa luz. E essa luz sim é capaz de mudar a estrutura química, ou fazer reações químicas nas células e tecidos que a luz visível não pode fazer. Ok? Basicamente, a diferença é essa. Gente, segunda parte. Então, nós sabemos o princípio do laser, da questão da emissão estimulada, nós sabemos que a diferença entre os tipos de luz, né, e por que o laser causa reação no nosso organismo. Agora vamos entender como que o laser é utilizado no nosso organismo para trazer benefícios aí para os nossos pacientes. Então, a gente precisa entender o que é a fotobiomodulação, ou Low Level Laser Therapy, ou Photobiostimulation, ou fotobiomodulação. Então, quando vocês forem procurar mais protocolos ou artigos científicos, é interessante vocês utilizarem todas essas siglas, uma de cada vez, obviamente, né, porque são elas aí que identificam os estudos de fotobiomodulação. Para a gente entender um pouco, então, o que é fotobiomodulação, primeiro, eu preciso explicar para vocês que existem 2 tipos de laser. O laser frio, de baixa intensidade, e o laser quente, de alta intensidade. Qual é a diferença entre eles? Lógico, a intensidade, mas também o laser frio, ele só causa interações fotoquímicas e fotofísicas nas células, tá? Eu nem coloquei aqui fotofísicas, porque as questões de fotofísica são mais de alteração de eixo de moléculas, são muito específicas e a gente não usa aqui no nosso dia a dia. Então, vamos entender que o laser frio causa reações fotoquímicas e que o laser quente causa interações fototérmicas, ok? O que é uma interação fototérmica, né? Essa energia do fóton é absorvida pelas células e se transforma em energia térmica, tá? E essa energia térmica pode ser só um aumento de temperatura transitório, até uma coagulação, uma solda, uma vaporização, um corte ou uma carbonização das células, ok? Então, a gente está falando basicamente dos lasers cirúrgicos aqui, ok? Enquanto que os lasers frios são utilizados para fotobiomodulação e eles são capazes de causar alterações químicas nas células e nos tecidos para alívio de dor, para acelerar o processo inflamatório, para promover recuperação celular, enfim,
tá bom? Então, o laser que a gente vai falar, que a gente vai mais se concentrar aqui, são os lasers frios. Certo? E quais as vantagens, então, da utilização desse laser frio? Gente, ele não é tóxico, não é invasivo, é super fácil a aplicação, quase não tem efeitos colaterais e, principalmente, que é importante eu ressaltar aqui para vocês, não possui propriedades carcinogênicas. Essa é uma pergunta que muitos tutores fazem para mim, mas não vai causar um câncer? Se tem tanta energia assim, não vai causar um câncer? Não, não vai causar um câncer, ok? Vamos lá. Outra informação que eu preciso passar para vocês a respeito da classificação dos lasers, né? A gente, então, a gente entendeu ali no último slide a questão do laser quente e do laser frio, baixa intensidade, alta intensidade, mas existe uma segunda classificação que é muito importante vocês conhecerem na hora de comprar o aparelho de vocês, tá? A gente viu num slide lá anterior, do espectro da luz visível, que a luz visível vai de 380 a 740 nanômetros. Só que a luz que sensibiliza a nossa retina é um pouquinho maior, tem um range um pouquinho maior do que esse. Ou seja, a luz que sensibiliza a nossa retina vai de 330, do 330 ao 380 a gente não enxerga, mas a nossa retina é sensível, a 1400. Então, do 740 ao 1400, a gente também não enxerga, mas é uma luz que sensibiliza a nossa retina. E isso é importante porque essa luz pode causar danos à nossa retina. E tem equipamentos a laser, a grande maioria deles, que possuem ondas que têm esses comprimentos que fazem mal para a nossa retina, certo? Então, de acordo com o potencial de risco à visão, nós temos uma segunda classificação dos equipamentos a laser, certo? O laser 1 são equipamentos super pouco, não são agressivos, na verdade, que são os lasers de impressora, daqueles DVDs players antigos que a gente tinha. O laser classe 2 são lasers de scanner de código de barra, que também não trazem problemas para a nossa visão. Se olhados por muito tempo, eles trazem mais risco do que o laser 1. O laser 3A, ele não causa danos aos olhos se olhado momentaneamente. O 3B, sim, que a partir daqui nós estamos falando de equipamentos médicos, eles trazem risco se olhados diretamente e também trazem risco se olhados refletidamente, tá? Então, essa é uma questão importante que a gente vai ver lá na última etapa da palestra. A gente ainda tem os lasers classe 4, que são, na grande maioria dos aparelhos, os lasers cirúrgicos, certo? Eles têm mais de 500 miliwatts de potência, e eles são essencialmente danosos, tá? Aqui tá faltando um M, tá, gente? É 500 miliwatts, tá? Mas nós temos também equipamentos terapêuticos classe 4, certo? Eles têm algumas diferenças para não causar os danos térmicos que a gente viu que os lasers quentes trazem, né? Mas sim, nós temos lasers terapêuticos classe 4, ok? Bom, então sabemos agora as classificações dos aparelhos e dos lasers, e agora a gente vai entender um pouquinho de como o laser causa essas reações no nosso organismo. No nosso organismo, nós temos estruturas ou substâncias que são chamados de cromóforos, tá? Que são, na verdade, estruturas e substâncias que podem absorver a energia do fóton e vão transformá-la. Nesse processo de transformação, a gente vai entender que o cromóforo mais importante que a gente tem no corpo é a mitocôndria. A mitocôndria, a gente aprendeu lá em citologia, que ela possui essa membrana interna, aqui, e dentro dessa membrana interna, ela é composta por os citocromos, esse complexo todo aqui que existe, e tem uma estrutura chamada citocromo C. E o citocromo C, em contato com a luz, ele vai reagir ali e vai fazer com que a mitocôndria produza mais ATP, óxido nítrico e ATP, certo? E o ATP, a produção de ATP é a principal função da mitocôndria e a produção de ATP é essencial para a sobrevivência da célula, certo? Lembra que a gente fazia esse comparativo, que a mitocôndria é o pulmão da célula, certo? Que produz energia para a célula? Pois então, uma célula muito energizada, ela vai funcionar, vai trabalhar devagarzinho, vai cometer erros, ou ela vai trabalhar assertivamente com muita produtividade,
né? Como a gente no trabalho. Se a gente chega no nosso trabalho um dia que a gente está cansado, a gente teve uma noite horrorosa de sono, a gente chega lá depois do almoço, a gente está com o olho ardendo de sono, a gente está produzindo muito, a gente está muito concentrado, a gente está se esforçando para ser o mais assertivo possível, claro que sim, mas a gente está pensando mais devagar, a gente está trabalhando mais devagar. Mas quando a gente chega no trabalho, num dia que a gente está super feliz, aí é um dia que a gente vai, sabe que a gente vai ser anunciada a nossa promoção, que a gente vai ter um aumento de salário, que a gente foi super bem avaliado pelo nosso chefe no dia anterior, e a gente está lá animadíssimo, trabalhando, produzindo, se esforçando e sendo muito assertivo, e quando tem uma coisa que está um pouquinho fora do nosso padrão de qualidade, a gente vai lá e faz de novo. A célula é a mesma coisa, tá? Quando ela está muito energizada, ou seja, quando ela tem muito ATP, ela vai trabalhar muito melhor, certo? Bom, então, basicamente, o que acontece? O laser, a energia que o laser transfere para a mitocôndria, faz com que a atividade metabólica dos tecidos aumente e a gente melhore a homeostasia do corpo como um todo, tá? Quais outros cromóforos que tem no corpo que são importantes? Algumas estruturas celulares, a hemoglobina é muito importante, o citocromo que eu já falei, a melanina da pele é um cromóforo, e algumas substâncias como proteínas e A, ok? Então, basicamente, como o laser atua, é melhorando a atividade metabólica celular. Ok. Mas o laser não tem várias cores? E todas as cores causam o mesmo efeito? Sim, mas a questão das cores é importante, gente, a gente entender, porque cada comprimento de onda, ou seja, cada cor do espectro, possui um comprimento, e esse comprimento está relacionado com a profundidade de penetração do laser no nosso corpo. Ou seja, a luz azul, que possui lá seus 450 nanômetros, ela penetra no máximo 1 centímetro aí na nossa pele. Então, o laser azul, o verde, o âmbar, o amarelo, são muito utilizados principalmente pelo pessoal da dermato, né? Aí na reparação tecidual, vocês vão ter uma aula específica sobre reparação tecidual, então não vou entrar muito nesse detalhe, ok? A partir do laser vermelho e o laser infravermelho, a gente já consegue ter uma penetração muito mais profunda, ok? E aí a gente utiliza esses comprimentos de onda, principalmente para atingir estruturas mais profundas, como musculatura, articulações, cartilagem das articulações, enfim, ok? Vamos lá. Próximo conceito que a gente precisa entender são os parâmetros dosimétricos. Isso aqui, gente, vocês vão poder se aprofundar aí com os próximos professores, porque é bastante complexo, tá? A gente utiliza como parâmetros dosimétricos o comprimento de onda, como a gente já falou agora, para entender a profundidade que esse feixe vai penetrar no nosso corpo. A potência, que é a potência do equipamento, que a gente medida em watts, e os nossos equipamentos, na verdade, possuem miliwatts, ok? E aí você me pergunta, mas aquele laserzinho que eu compro no pet shop para brincar com o gato, ele tem uma atuação terapêutica, então? Olha, se você ficar, exagerando aqui um pouquinho, 3 dias com o laser mirando lá no ponto que você quer ter essa estimulação, sim, você vai ter um estímulo terapêutico, tá? Mas você precisa ter muito tempo de aplicação desse laser para poder conseguir depositar ali a quantidade de energia suficiente para causar um efeito, uma reação biológica, tá? Então, é importante, quando vocês forem comprar o equipamento de vocês entenderem a potência, tá? Para não comprarem equipamentos aí com menos de 100 miliwatts, tá? Que os 100, 110 miliwatts são praticamente todos os equipamentos que a gente tem hoje no mercado que são efetivos. Temos um outro conceito de densidade de potência, certo? Que é a quantidade a área de luz que está sendo ali energizada pelo equipamento, tá? Esse a gente usa, mas não é um conceito assim tão importante. A gente utiliza mesmo os joules, né? Que é quanto trabalho os fótons são capazes de realizar naquele tecido. Então, a maioria dos equipamentos hoje já vem parametrizados em joule para a gente. Mas eu não posso deixar de ressaltar a questão da densidade de energia, que é joules por centímetro quadrado. Por quê?
Esse parâmetro dosimétrico é o parâmetro mais utilizado lá fora, principalmente nos trabalhos americanos, tá? Ele é um parâmetro muito importante, porque, na verdade, a fotobiomodulação é a transferência da quantidade de energia requerida pelas células. Portanto, se eu tenho uma quantidade de células ali que estão requerendo, eu tenho uma quantidade de energia por área que está sendo trabalhada, certo? Então, lá fora, só para vocês saberem, esse é o parâmetro mais utilizado, a gente tem que fazer uma continha simples para poder copiar esses protocolos que são aí em joules por centímetro quadrado, ok? Outra questão importante, quando vocês estiverem lendo artigos científicos, vocês entenderem a questão de todos esses parâmetros dosimétricos, porque eventualmente tem alguns trabalhos, alguns não, tem muitos trabalhos que também falam que o laser não tem efeito, mas aquele comprimento de onda, naquela potência, com aquela energia, com aquela densidade, não, de repente não foi efetivo. Mas se você procurar bem, talvez tenha um outro trabalho com um outro comprimento de onda, uma outra potência, uma outra energia, que foi super efetivo. Então, comparar maçã com maçã, banana com banana, ok? Quando a gente estiver avaliando artigos científicos, ok? E, gente, talvez o conceito mais simples e mais importante que a gente tem que trazer aqui para vocês é essa da questão da resposta biológica versus dosimetria. Por quê? Tem muitos protocolos que estão prontos, você vai lá e vai criar e vai pegar e vai aplicar no seu paciente. Mas, eventualmente, chega uma questão ali, uma doença, que você nunca viu protocolo para aquilo. E, de repente, não tem nem no aplicativo. A gente, quando compra os aparelhos, a gente tem acesso a um aplicativo que tem vários protocolos ali, muito fácil, na palma da nossa mão, certo? Mas, eventualmente, não tem uma doença ali, um protocolo para aquela doença. O que você vai fazer? Você vai ter que criar um protocolo para o seu paciente, certo? E, para você criar esse protocolo, é importante que você tenha em mente este gráfico. O que este gráfico nos diz? Ele compara a resposta biológica com a intensidade da estimulação. Ou seja, quando você tem uma estimulação com pouca intensidade, você não é capaz de criar uma resposta biológica. Ela está neutra, certo? É como se fosse o laser de brincar com o gato, tá? Mas a partir do momento em que você consegue colocar uma intensidade um pouco maior, você começa a ter uma resposta biológica positiva. Ou seja, você começa aqui ter uma estimulação da resposta biológica. Num certo momento, ela entra em equilíbrio e depois ela começa a cair. Por quê? Então, você está estimulando uma resposta biológica. Quando você continua aumentando a quantidade de energia, você modula essa resposta biológica novamente. E quando você continua estimulando e dando mais energia, mais intensidade, você inibe a resposta biológica. Então, vamos lembrar desses três conceitos? Baixa energia estimula, média energia modula e alta energia inibe. Então, pergunta rápida. Se eu tiver um animal que está precisando fazer uma reparação tecidual, ele tem uma lesão de pele, foi atropelado, tá? E teve uma escoriação profunda, você está vendo ali visualizando estruturas veias, você está visualizando musculatura, você está visualizando até um nervinho ali, tá? Foi profundo. O que você vai fazer? Você vai estimular a reparação tecidual. Então, você vai dar uma dose baixa de laser, aplicar uma dose baixa. Se você tem um animalzinho que vai fazer uma cirurgia, e você quer preparar esse animal para a cirurgia, né? Um animal que veio aí de uma subnutrição, ele está bem agora clinicamente, mas você quer dar um bump a mais, um pump a mais nele, uma estimulada nele, você vai fazer um laser sistêmico com média energia, você vai modular a homeostase desse animal. E se você tiver um animal que está, por exemplo, com muita dor, tá? Com um processo degenerativo na coluna, tá tendo muita dor lombar, e você quer fazer um tratamento analgésico para esse animal. Você quer inibir a dor, então você vai dar muita energia, ok? Então, esse conceito é importante para a gente conseguir criar os nossos protocolos. Vamos lá agora, gente, vamos para a prática. Então, a gente sabe o que é o laser, a gente sabe quais são os tipos de aparelho de laser, a gente sabe quais são os parâmetros dosimétricos,
A gente tem essa ideia de comprimento de onda, de profundidade de tecido, e a gente sabe também dessa questão da resposta fisiológica aí dos animais à luz, baixa energia, média energia, alta energia. Então, agora vamos para a prática e vamos ver de fato como o laser pode ser aplicado na medicina veterinária. Bom, a fotobiomodulação, falando especificamente de laser frio, né? Ela pode ser utilizada para manejo de dor, então, para analgesia, para acelerar o processo inflamatório, para fazer reparação tecidual, seja ele qual for, inclusive tecido ósseo, tecido nervoso, tecido cartilaginoso, tá? Ele também melhora as funções nervosas, faz imunorregulação. Então, para esses 5 pilares, quaisquer que sejam as patologias ou as condições que o animal estejam apresentando, que envolvam uma desses 5 pontos, você pode aplicar o laser, ok? E o laser, ele pode ser aplicado de maneira pontual, certo? Com um aparelhinho, qual aparelhinho que você tiver, né? Ou ele pode ser utilizado de maneira sistêmica. E aí, a gente está falando de melhorar o metabolismo de um modo geral. Então, se você tiver um paciente que precisa melhorar o metabolismo, você vai também fazer o laser sistêmico. E o laser também pode ser aplicado não só no local da lesão ou nos pontos de gatilho e nas estruturas suporte dessa área que você quer tratar, mas também pode ser utilizado como acupuntura, e isso é muito legal, gente. Outro dia eu estava numa clínica e tinha um gatinho fazendo acupuntura, e aí o gatinho mexia, e aí o gatinho lambia, e aí o gatinho queria sair do colo, e as agulhinhas mexendo, e a agulhinha tirando, e a gente tendo que conter o animal, e brincando com o animal, e fazendo carinho, e dando petisco para o animal ficar quietinho, e a acupunturista conseguir deixar ali a agulha o tempo necessário para causar o efeito desejado, né? Com o laser é muito mais fácil, você vai nos pontos de acupuntura, aplica o laser, apitou, você tira, vai para o próximo ponto, apitou, você tira e assim por diante, certo? É muito legal. Então, só fazendo um aprofundamento um pouquinho aqui nessas questões, a gente falou um pouco que o laser, ele causa aquelas reações fotoquímicas, né? Mas quais são essas reações? Eu nomeei aqui, trouxe alguns exemplos aqui bem rápidos, mas talvez sejam os exemplos aí mais importantes de alterações químicas que o laser é capaz de fazer para produzir esse efeito que a gente está falando aqui de analgesia, de inflamação, reparação tecidual, etc. Tá? Então, quando a gente fala de analgesia, a gente tem estimulação da produção de beta-endorfina, hormônio hipofisário, lembra? Acetilcoenzima A. Acetil-CoA é o neurotransmissor que a gente... É um neurotransmissor colinérgico que a gente tem em maior quantidade no corpo, certo? E a acetilcoenzima A, ela, por sua vez, atua de forma direta e indireta na analgesia. Ela é capaz de... vou me antecipar aqui e falar um pouquinho de função nervosa, tá? Mas a acetil-CoA, quando você tem uma lesão qualquer de membrana, o potencial de repouso do neurônio, lembra disso? Sai de menos 70 miliwatts e vai para menos 35. A acetilcoenzima A, ela é capaz de atuar aí nos canais iônicos e atuando aí diretamente na despolarização das fibras, vamos dizer que é uma fibra C aí, né, aferente da principal aí que a gente vê os trabalhos científicos, né? E você normatiza esses canais iônicos e você volta ao potencial de repouso, ou seja, você inibe a dor, literalmente, tá bom? Normatizando, sai de menos 70 miliwatts, vai para menos 35 quando você está com dor, e a acetil-CoA, ela é capaz de voltar esse potencial, né, essa vantagem aí da membrana, né, do neurônio, para menos 70 novamente, ok? Você também tem aumento do óxido nítrico, vocês vão ouvir falar bastante aí do óxido nítrico ao longo dessa semana. Você tem diminuição da bradiquinina e normatização desses canais iônicos, ok? Então, para cada um desses elementos que eu estou citando para vocês, existem inúmeros trabalhos científicos comprovando esse aumento, essa diminuição dessa substância, ok? Na inflamação, super legal, o laser ele traz o aumento da serotonina, o aumento do óxido nítrico também, o aumento das prostaglandinas anti-inflamatórias, e você diminui ao mesmo tempo as prostaglandinas pró-inflamatórias, né? Diminui a histamina e diminui a interleucina, tem várias interleucinas no nosso corpo,
Mas a interleucina, ela está geralmente ligada também está ligada à questão da hipertermia, certo? Então, mais um monte de alterações aí para vocês saberem de nome e entenderem que realmente, de fato, é funcional. Na reparação tecidual, não vou entrar em detalhes, você tem basicamente aí aumento de fibroblastos e colágeno, a professora vai falar, deve entrar bastante nesse assunto, mas só para exemplificar aqui, quando você tem uma lesão de pele, por exemplo, você tem uma série de infiltrações celulares ali, né? Então, primeiro você tem a questão para o estancamento do sangue, né? E logo depois você tem infiltração de células de defesa, então macrófagos, linfócitos, enfim, para atuar ali já na defesa daquela região ali que está lesionada, né? E os fibroblastos, eles vão utilizando esse caminho que os macrófagos, essas células de defesa percorrem, né? Os fibroblastos vão aproveitando essas teias formadas pelas células de defesa, vão se depositando ali e vão produzindo as proteínas que vão formar o colágeno lá, elas vão amadurecer e formar o colágeno, certo? Então, com isso, você tem ao mesmo tempo, quando você estimula ali o laser na reparação tecidual, você estimula a célula, e a célula, dentre outras funções que ela vai fazer com mais energia, com mais vontade, é a divisão celular, né? Então, você está estimulando ali a mitose. E com isso, você volta a ter mais tecido funcional, menos tecido fibrótico, mais, então, elasticidade desse tecido e uma melhor funcionalidade dele, certo? Então, a reparação tecidual talvez aí seja uma das questões, uma das áreas de maior utilização do laser hoje na medicina veterinária, tanto na reparação tecidual, quanto na questão de reabilitação ortopédica, né? E também a questão da odonto, né? Hoje a gente tem bastante laser aí na odonto. Não estou falando de laser cirúrgico, estou falando sim de laser terapêutico, ok? Nas funções nervosas, bom, a gente já falou um pouquinho, então, de bomba de sódio e potássio, despolarização e repolarização das fibras, normatização dos canais iônicos, e também o laser é importante na reparação nervosa periférica, tá? Então, quando a gente tem esse tipo de lesão e a gente faz o laser sim é capaz de estimular a reparação nervosa, ok? Já falamos também um pouquinho de imunorregulação, na questão do aumento da infiltração dessas células de defesa, né, na aceleração aí dos processos inflamatórios, por exemplo, né? E quando a gente fala de metabolismo, da gente aplicar o laser sistêmico para melhorar o metabolismo de um modo geral, a gente está falando de técnica ILIB. Vou falar um pouquinho mais para frente dessa técnica, né? E a acupuntura, já falei a questão da praticidade de não ter agulhas e você conseguir estimular os pontos certinhos ali, tá bom? Gente, vou entrar então agora para elencar aqui para vocês algumas doenças de alguns sistemas que a gente pode utilizar o laser e que talvez muitos de vocês não conheçam, tá? Eu andei conversando aí com 5 dos talvez top 15 hospitais veterinários de São Paulo, e é impressionante como o laser é subutilizado. E muitas vezes, até os diretores clínicos com quem eu falei, respondiam para mim, eu tenho laser para fazer reabilitação ortopédica, ou, eu tenho laser, sim, mas era um estagiário, ou um recém-formado, acho que no padrão era recém-formado, que está começando a praticar o laser, e ele era até intensivista, ficava só na minha UTI, e agora ele está começando a fazer o laser, mas em reparação tecidual. Quais outras aplicações tem o laser? Gente, eu estou falando de grandes hospitais. Eu tenho aí talvez uma das maiores redes de hospitais veterinários que ainda não tem nenhum profissional capacitado trabalhando com laser dentro do hospital, dentro do centro cirúrgico, na clínica, né? Eu entendo que o laser na veterinária ele vai ser mais ou menos como é um posto de enfermagem no hospital, né? Então, você sabe quando você está lá passando mal, você chega no pronto-socorro, o médico fala, vai para a sala de enfermagem ou para a sala de medicação, que a enfermeira vai te dar um sorinho, ou vai te dar um antiemético, vai fazer uma inalação em você, enfim, alguma coisa. Eu entendo que o laser deveria funcionar nos hospitais veterinários mais ou menos dessa forma, tá? Então, chegou um animal lá com trauma, chegou um animal com processo inflamatório,
Chegou um animal com uma doença que você sabe claramente que possui, já tem protocolos ali para tratamento daquela doença, você fala, olha, produtor, vamos fazer o seguinte, o seu animal ele tem isso, né, o diagnóstico dele é esse, o prognóstico dele é esse, o tratamento a gente pode fazer de várias formas. Uma das formas é fazer só com alopatia, o tratamento tópico, ou endovenoso, intramuscular, enfim, e outra maneira é a gente trazer o laser para o tratamento. O laser, veja bem, não vai ter uma sobrecarga no fígado do seu animal, porque ele não é uma medicação, não vai trazer uma sobrecarga renal de repente, não vai ter nenhum tipo de interação, você vai estar usando menos drogas, é um processo muito rápido, muito fácil, né? Só exige um pouquinho de paciência para você voltar aqui e a gente fazer a aplicação, ou eu ir na sua casa e a gente fazer a aplicação, tá? Então, você já faz ali, já explica para o tutor, e já fala, olha, eu já vou fazer a primeira aplicação aqui na clínica, só um minutinho que eu vou preparar o equipamento. E já faz a aplicação ali naquele momento, né? Então, é um mundo de oportunidades que a gente ainda não está explorando nos nossos consultórios, nas nossas clínicas, ou nas nossas visitas domiciliares, né? E que a gente está ao alcance da nossa mão, gente. Está muito fácil para a gente utilizar. Está muito fácil a gente trazer o benefício para os nossos pacientes e agregar valor para o nosso faturamento, certo? Vamos lá. Dentro do sistema tegumentar, então, de lesões de pele, né? Aonde nós podemos utilizar o laser? Lesões cutâneas, quaisquer tipos, infeccionadas ou não. Inclusive, lesões infectadas por patógenos resistentes aí à metaciclina, tá? Que está ficando cada vez mais comum, certo? Podemos usar em abscessos, foliculites, piodermite, higroma, gente. Higroma é comum ou não é? Né? Eventualmente, quando o higroma estiver muito grande, vamos fazer a drenagem, mas depois já vamos aplicar o laser. O restinho de líquido que ficou ali, a gente vai estimular a drenagem, porque a gente vai utilizar não só na região do higroma, mas ao longo do sistema linfático até o próximo grande linfonodo que a gente tiver, certo? E a gente já vai tratar a dor ali naquele momento também, enfim, tá? Incisões pós-cirúrgicas, gente. Quem é que não faz cirurgia aí dentro de uma clínica grande, de um hospital? Né? A gente sabe que o fluxo de cirurgia é talvez um dos grandes mantenedores dos nossos hospitais, financeiramente falando, né? Então, temos aí um fluxo que a gente pode utilizar em todo o processo cirúrgico. Mais para frente eu vou falar do transcirúrgico, né, do transoperatório, mas também no pós-cirúrgico, 100% dos casos, ok? Vou citar mais alguns aí que me chamem a atenção, porque tem muitos. Abscesso e fístula de glândula anal, tá? Que é uma questão delicada, uma questão chata, e a gente tem uma aceleração desse processo bastante importante. Otohematoma é qualquer tipo de hematoma, hematoma de cauda, bastante interessante. Gente, otite externa. Eu quero realmente fazer um parênteses para vocês para otite externa. A gente sabe realmente da frequência que a gente tem de casos de otite. Tem um trabalho maravilhoso de otite que eu não coloquei aqui nessa apresentação, porque é um trabalho, não ia dar tempo, a gente já está com uma apresentação bastante longa, mas é um trabalho que utilizou 5 parâmetros diferentes para testar a eficácia do laser versus alopatia, tá? Antibiótico oral. E foi incrível o resultado, tá? O laser teve mais efetividade do que o antibiótico, considerando esses 5 parâmetros somados. Eu não lembro exatamente dos 5 parâmetros, mas eu sei que teve o score de prurido, teve um score de dor e teve a questão de quantidade de bactérias presentes ali, né, de colônias. Eu não vou lembrar agora dos outros 2 parâmetros, mas sim, podemos utilizar o laser para otite externa. Otite externa é muito legal você utilizar o laser. Tem um trabalho maravilhoso que eu não coloquei aqui, porque a nossa apresentação já está muito extensa e não ia dar tempo realmente de falar. Mas é um trabalho que compara o tratamento de otite com antibiótico e só com laser. Tá? E se eu não me engano, tem dois comprimentos de ondas diferentes ali, ou 2 potências diferentes, eu não lembro muito bem do trabalho. Mas é um trabalho super legal. Eles possuem esses 5 parâmetros diferentes. Então, tem uma escala de prurido, tem uma escala de dor, tem uma escala de quantidade de bactérias presentes ali no tecido, né? Então, uma questão quantitativa de cultura.
E os outros 2 parâmetros eu não vou me lembrar, tá? Mas é um estudo super legal que mostra que o laser é mais efetivo do que o tratamento alopático algumas vezes. Eu trouxe um outro trabalho aqui para frente, que não é de otite, mas mostrando isso também, tá? E aí, eu vou trazer para vocês um discurso de uma amiga minha, veterinária, que é a veterinária dos meus animais. Ela falou, gente, mas quando a gente está falando aí de laser e de alopatia, a gente coloca o laser, é super legal o laser como um tratamento optativo, né? Um tratamento suporte. Não, gente, o laser muitas vezes não é um tratamento suporte. Ele muitas vezes pode se tornar o principal tratamento, né? E você deixar de usar remédio nos animais, medicações. Gente, eu sou super a favor da alopatia, tá? Super. Eu sou super a favor do uso de qualquer tipo de tecnologia. Tá? E o laser tá aí para isso. Ele pode sim substituir muitos tratamentos alopáticos e homeopáticos, ok? Bom, vamos acelerar um pouquinho. Pododermatite, acne, sarna demodésica, tem protocolo para sarna demodésica. Edemas, de um modo geral, tá? Então, para todas essas doenças, essas condições que eu coloquei aqui, existem protocolos na medicina veterinária, certo? Gente, eu estou falando de tecido de pele, eu não posso deixar de falar para vocês de uma técnica que se chama PDT, que é terapia fotodinâmica em inglês, né? Photodynamic Therapy. O que é essa técnica PDT? Você utiliza o laser vermelho em associação com um produto que seja um fotossensibilizador. O que é um produto fotossensibilizador? É um produto que é capaz de absorver a energia do laser e transferir essa energia para outras moléculas ou para outras células, tá? Esse fotossensibilizador, geralmente, aqui no Brasil, a gente utiliza muito o azul de metileno, que é uma seringuinha que você compra na mesma empresa que você compra o seu equipamento de laser, tá? Existem inúmeros outros fotossensibilizadores, um outro que é muito utilizado também é o ALA, né, o ácido aminolevulínico, porfirina, clorina, enfim, tem muitos outros, mas a gente basicamente utiliza o azul de metileno, tá? Então, esses fotossensibilizadores, eles podem ser utilizados tópico, como esse, ele pode ser utilizado endovenoso, dependendo do caso, do tipo de fotossensibilizador, pode ser via oral, enfim. Existem fotossensibilizadores que estão sendo utilizados até para marcação genética no tratamento oncológico com laser. São pesquisas novas aí que estão saindo, estou acompanhando até um grupo que está fazendo esse tipo de pesquisa, porque, tirando o manejo de dor, a questão da oncologia muito me apetece, sabe? Brilha meus olhos. Então, estou acompanhando alguns estudos aí ao redor do mundo nesse sentido, tá? E só lembrando, gente, o azul de metileno é tóxico para gatos, dependendo da concentração. Então, quando você for utilizar para gato, você tem que mandar manipular ou comprar, dependendo do local, já vende numa concentração menor que não seja tóxica para os felinos, ok? Então, como que funciona? Na verdade, você pega aquela lesão de pele, você limpa ela, né? Você vê que ela está contaminada, que tem um filme ali, um biofilme, que é deposição ali de bactérias. Você faz a tricotomia, faz a higienização dessa área bastante bem feita, e você vai pegar esse azul de metileno e vai aplicar ali sobre aquela região. O azul de metileno, ele vem ou líquido ou em gel. Se você quiser que ele penetre bem nas dobras e nas fissuras ali, você usa o líquido. Se você não quiser que ele escorra, você usa o gel. Aplica bastante, deixa o azul de metileno ali agir por 5 minutos, pega a luz vermelha do seu equipamento e aplica sobre a lesão. E aí você vai ter a transferência dessa energia do laser para a parede das bactérias e dos fungos, dos micro-organismos, de um modo geral, que estão ali presentes. E o que acontece? Essa energia que vai sendo desprendida em grande quantidade por aquele fotossensibilizador vai causar reações químicas ali naquela região, inclusive produzindo muitas substâncias. Uma das substâncias que são produzidas ali é o peróxido de hidrogênio, né? Ou seja, água oxigenada, né? E está ali direto em contato com o micro-organismo que está dentro daquela fissurinha, porque o líquido penetrou até ali e atuou ali diretamente. E sendo energizado ali com muita energia, né? Com muita carga,
a parede desses micro-organismos vão sofrer alterações, esses micro-organismos vão morrer, tá? Muitas vezes as alterações chegam até o DNA desse micro-organismo, tá? Então, é muito legal você utilizar a técnica PDT para feridas infeccionadas, ok? Provavelmente a professora que vai falar sobre reparação tecidual, ela vai falar também sobre essa técnica, tá? Então, vou passar mais rápido por ela, tá? Ao mesmo tempo que o laser está matando esses micro-organismos com uma grande quantidade de energia, muito mais eficiente do que até algumas medicações, o laser também está estimulando a reparação do tecido, porque está estimulando a divisão celular ali da nossa pele, certo? Então, uma técnica bastante eficiente que eu gosto muito. Bom, e aí, para comprovar a eficácia dessa técnica PDT, eu trouxe aqui um estudo. Gente, esse estudo não é dessas fotos, tá? Desculpa, cachorro latindo, casa de veterinária é assim mesmo. Mas eu trouxe aqui para ilustrar um caso que é bastante frequente, bastante comum na medicina veterinária, que é a malacésia, tá? Esse estudo, na verdade, de PDT, ele foi feito in vivo, in vitro, tá? Não foi feito em animais, foi feito em laboratório. Mas ele comprovou a eficácia da terapia fotodinâmica no tratamento de malacésia. E ele é muito legal porque ele comparou a eficácia da luz azul contra a luz vermelha. E acreditem, a luz azul teve mais eficiência do que a luz vermelha no tratamento da malacésia, tá bom? Então, para você que vai ter aí um equipamento, de repente, com luz azul, vale a pena também aplicar aí a luz azul nessa patologia. A luz vermelha super funcionou também, tá bom? Então, aqui a gente tem que o efeito fungicida e fungiostático aconteceu com ambos os espectros, tanto com o vermelho quanto o azul, tá? Mas a eficácia maior foi utilizando o azul. E detalhe, o fotossensibilizador utilizado aqui foi o ALA, tá? Não foi o azul de metileno, ok? Mas o princípio é o mesmo, gente. Vamos para o próximo sistema respiratório. Podemos tratar rinite, asma, sinusite, laringite, colapso de traqueia, gente, pneumonias diversas, traqueobronquite infecciosa, tá? Podemos sim tratar com laser. Eu trouxe aqui também um trabalho, esse trabalho até foi feito por uma equipe aí que eu conheço aí algumas pessoas, já fiz alguns cursos com algumas dessas pessoas, são pessoas hipercapacitadas, pós-doutora aí, inclusive, e um abraço, Dri, um beijinho para você. E, na verdade, esse trabalho foi interessante, porque lembra que eu falei que o laser pode ser aplicado tópico, o laser pode ser aplicado sistêmico, ou o laser pode ser aplicado por acupuntura. Esse trabalho foi feito através de laser sistêmico, tá? Ou seja, através da técnica ILIB, tá bom? E tratamos asma dos ratinhos no laboratório, ok? Quem quiser ter acesso aí ao artigo, depois eu coloco aqui no final toda a bibliografia, ok? Gente, sistema músculo-esquelético, amplamente utilizado, a gente tem aí sim muitos hospitais que já têm uma equipe designada para fazer reabilitação dos animais, tá? Então, vamos passar rapidamente aqui pelas condições que podem ser tratadas com laser. Fraturas, torções, luxações, artrites, sejam osteoartrite, artrite reumatoide, artroses, importante, bursite, displasia coxofemoral, discopatia, pode ser disco espondilite ou disco espondilose. Gente, estamos tratando inflamações e degenerações, espondilite e espondilose, tá? Sim, podemos tratar degenerações também. Inclusive, estou fazendo um tratamento de uma paciente essa semana com disco espondilose, e lá, quando eu for falar de cuidados com o laser, eu vou citar esse caso para vocês, bastante interessante. Miosites, miopatias, osteomielite, gente, dá para tratar osteomielite, é uma doença super séria, né? Enfim, e reabilitação de um modo geral. Trouxe aqui, não um estudo científico, mas um caso clínico de uma das palestras, de um dos cursos que eu fiz lá nos Estados Unidos, né? É um caso de um equino que teve uma fratura no metacarpo, aqui a gente consegue ver a fratura nessa imagem radiográfica, e foi feito um protocolo de tratamento nesse animal, e aqui é o achado radiográfico depois de 28 dias, ok?
O que é interessante nesse caso? 2 pontos que eu vou trazer para vocês. O primeiro ponto é que sempre devemos começar o tratamento com uma dose mais agressiva, tá? Sempre mais agressivo, começa no mais agressivo, começa no mais agressivo, começa no mais agressivo. Lembrem-se disso. O laser, você pode e eventualmente você deve fazer alterações da dosagem de acordo com a evolução do caso. Você pode sim mudar o protocolo de acordo com a evolução, né? Então, por exemplo, nesse caso, o tratamento começou diário por 5 dias, depois passou para 3 vezes por semana, depois passou para 2 vezes por semana, depois passou para uma vez por semana, tá? Então, esse ajuste é normal em tratamentos com laser e é importante você mostrar para o tutor que sim, que você pode e provavelmente vai fazer alterações de dosagem, ok? Segundo ponto importante que eu gosto de trazer com este estudo é a velocidade com que o laser faz esse tipo de tratamento, tá? Eu coloquei até entre aspas exatamente o que o professor falou quando ele estava citando esse caso. Antes de eu falar as aspas, é só importante mencionar para vocês que o profissional que tratou esse cavalo é um ortopedista, então ele tem especialização em ortopedia, ele fez residência em ortopedia, e ele trabalha dentro de um hospital exclusivo para equinos. Então, provavelmente, o que eu quero dizer com isso é que provavelmente esse profissional já teve inúmeras experiências de lesões de animais com essa idade e esse tipo de lesão, certo? Então, ele tem esse comparativo na cabeça dele, ele tem essa expertise para fazer esse comparativo. E, no entanto, ele falou o seguinte: em menos de 30 dias, houve uma melhora significativa do achado radiográfico da fratura. Este tipo de lesão normalmente leva 90 dias para estar nesse estágio. Ou seja, um tratamento que levaria 90 dias para estar nesse estágio, atingiu esse estágio em 30 dias de tratamento. O laser reduziu o tratamento para 1/3 do tempo. É muito significativo isso, gente. Muito, ok? Então, vamos sim utilizar o laser, não só para a reparação de tecido ósseo, mas para a reparação de outros tipos de tecido também, ok? A velocidade é essa, está aqui comprovado, ok? Vamos lá, sistema nervoso. Gente, sistema nervoso, toda vez que vocês forem fazer um protocolo de tratamento nervoso, lembre-se que esse protocolo vai ser um pouquinho mais longo. Então, quando vocês forem fazer a precificação dos seus serviços, pensem em protocolos mais longos que podem ocorrer, tá? Sistema nervoso é um deles. Podemos utilizar o laser, então, em traumas, injúrias de nervos periféricos, que já falamos, disfunções cognitivas. Gente, disfunções cognitivas é tão importante, gente, principalmente nos velhinhos, né? Nos idosos. Vamos lá. Neoplasia, gente. A gente sabe que o laser estimula a divisão celular. Se a gente for aplicar o laser sobre qualquer tipo de neoplasia, seja ela maligna ou benigna, a gente vai ter o aumento de divisão celular daquele tumor, certo? Então, não é indicado o laser e aplicação de laser sobre tumores, tá? A não ser que você já tenha um animal aí no estágio terminal e que você queira fazer um manejo de dor e que você queira fazer um nervo sistêmico para um animal que ele já está debilitado, que fez químio e que realmente o oncologista autorizou você a fazer aquela aplicação de laser, ok? Nestes casos, sempre é o oncologista que é o chefe da turma. Qualquer outro veterinário que estiver tratando esse animal tem que ser submetido às ordens do oncologista, ok? Seja o clínico, seja o fisioterapeuta, seja o acupunturista, seja a pessoa que vai aplicar o laser, tá? Neuropatias diversas, degeneração neuromusculares, síndrome da hiperestesia felina. Gente, trouxe aqui para vocês um casinho de um gatinho, também um caso clínico, não é um estudo científico, tá? Mas só para também mostrar a velocidade e a importância da utilização do laser ali naquele momento na clínica mesmo, no momento da consulta, tá? Um gatinho que estava com uma doença vestibular, né, com a cabecinha viradinha, e foi tratado com apenas 6 sessões de laser. 2 semanas depois, ele já estava totalmente curado, teve alta, certo? Muito legal. Vamos lá. Próximo ponto, gente, dor e analgesia.
eu já, como eu falei para vocês, que realmente a questão do manejo de dor me interessa muito, é um assunto que eu fico, assim, energizada para tratar dele. Por quê? Gente, estamos falando aqui de dor, né? Então, estamos falando de sistema nervoso, a dor é uma reação do sistema nervoso. Deixa eu só desligar o celular, desculpa, vamos lá. E por que ela é tão importante? Eu tive a oportunidade de descobrir esses dias que alguns veterinários, apesar da gente estar em 2022, né, século 21, alguns colegas nossos ainda têm uma ideia, que era uma ideia que eu achei que já não existisse mais, que é uma coisa meio arcaica, né, de não dar analgésico para os animais aí depois de alguns pós-cirúrgicos, né? Porque é bom ele ter um pouquinho de dor para ficar mais quietinho, não estourar os pontos. Gente, esse conceito é um conceito tão antigo, né? É um conceito de quando a gente tinha aí, não tinha nem a profissão veterinária, era o técnico, né, que fazia ali, aquele cara que tinha o peão, que tinha mais contato, entendia um pouco mais de linguagem corporal dos bichos, entendia um pouco ali de anatomia, ia lá e fazia a cesárea da vaca com o bisturi no pasto, só contendo a vaca sem fazer nenhum tipo de analgesia, né? A gente via barbaridades como essa antigamente. E para mim é um pouco chocante ver que ainda hoje tem veterinários que são a favor de não dar nenhum tipo de analgésico para cirurgias médias, né? As cirurgias grandes, acho que eu não vejo, né, não consigo imaginar nenhum veterinário não dando analgésico para uma cirurgia de grande porte, tá? Mas para uma cirurgia pequena, muito pequena, talvez, sei lá, você fazer uma sutura, sei lá, fazer uma incisão muito pequenininha para fazer alguma biópsia, sei lá, alguma coisa muito pouco invasiva, você só fazer analgesia ali no momento com anestésico mesmo, antes da cirurgia, e depois não dar nenhum analgésico, até ok, né? Mas quando a gente está falando, por exemplo, de ovariosterectomia, tem alguns veterinários que não dão analgésicos para os animais. Imagina você tá naquele dia com aquela dorzinha de cabeça, não é nenhuma enxaqueca que você precisa ficar no quarto escuro, com tudo apagado, sem nenhum barulho. Não. Tô falando de uma dorzinha de cabeça, chata, que fica ali o dia inteiro. E você é uma pessoa como eu, que não gosta de tomar remédio. E aí, você toma remédio só em casos que você acha que precisa, né? Tá com aquela dorzinha de cabeça, tique, 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 ali. Chega uma hora, no final do dia, você fala, ai, me dá logo um analgésicozinho aqui, porque eu não aguento mais essa dor de cabeça. Tá me enchendo, não quero mais essa dor, né? Os nossos pacientes são a mesma coisa. Por mais que a dor seja pequenininha e esteja ali incomodando um pouquinho, você passa o dia inteiro com essa dor e tudo bem, você está aguentando ela, mas chega um momento que você não aguenta mais. Então, por que não dar analgésico para os animais? Ok? Vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Eu coloquei aqui também uma foto que não condiz com o artigo que eu estou trazendo para vocês, tá? Aqui é uma OSH de um gato, e aqui é um trabalho que foi feito com cachorros, tá? Com cadelas, né? Foram cadelas tratadas com meloxicam. Algumas cadelas, o grupo de cadelas foi dividido em dois. Então, parte do grupo foi tratado com meloxicam e parte do grupo foi tratado com laser através de acupuntura, tá? E como é que foi analisado esse trabalho? Foi feita a análise da dor com uma escala que se chama escala de Glasgow, tá? É uma escala bem científica que a gente avalia o nível de dor. Quanto maior a escala, maior a dor. Maior o número da escala, maior o nível de dor, tá? E aqui a gente mediu o nível de dor de hora em hora após a cirurgia e o tratamento, tá? Então, antes da cirurgia, no T-24, todas as cadelas estavam com nível aí 1 de dor na escala Glasgow, tá? Então, praticamente sem dor aqui. Logo depois da cirurgia e depois do tratamento, no T0, foi feita a medição. O grupo meloxicam e o grupo laser estão praticamente iguais, mas tem talvez uma cadelinha aqui que já estava com um pouquinho mais de dor aí no momento, mesmo no momento do T0, tá? Uma hora depois da cirurgia, o grupo cinza, que é o grupo de laser puntura, estava concentrado aqui até o nível 2,5. Vamos arredondar de 1 até 2,5, até 2 aqui com dor,
certo? Mas tinha uma cadela ainda que estava sem dor e uma outra cadelinha que já estava com uma dorzinha 2,5, tá? Porém, nesse mesmo momento, todas as cadelas do grupo tratado com meloxicam estavam com dor acima da média do grupo controle. Com dor a partir de, você boazinha arredondar para baixo, 1,5 aí, tá? Na segunda hora após o procedimento, eu meio que mantive o meu nível de dor no grupo de laser, tá? Entre o T1 e o T2, o mesmo nível de dor, tá? A média caiu um pouquinho aqui. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no grupo tratado com meloxicam, temos algumas cadelas com menos dor do que estavam, mas temos cadelas, 2 cadelas, que estavam com dor tão forte que tiveram que tomar derivado de morfina, tá? Porque a dor já tinha chegado aqui a um nível não aceitável. A gente não pode deixar a bichinha sentindo tanta dor assim, ok? Quarta hora após o tratamento, tivemos uma pequena redução de dor aqui no grupo do laser, né? Mas vamos dizer que está praticamente igual. No grupo meloxicam, a gente também teve uma pequena redução, mas podemos dizer aí que também... não, aqui a gente pode dizer que teve uma redução da hora 2 para a hora 4, tá? Porque aqui foi significativo. Mas ainda tivemos uma cadela aqui que teve que ser submetida aí a um derivado de morfina. Ok? Gente, aqui começa a ficar bem interessante, bem mais interessante. Na sexta hora após o tratamento, a gente tem praticamente todo o grupo tratado com laser no mesmo nível de dor de antes da cirurgia. Temos aqui uma participante aqui do experimento que ainda está com um nível de dor maior, mas praticamente todo o grupo está sem dor. E nesse mesmo momento, praticamente todo o grupo tratado com meloxicam está com dor acima disso, ok? E esse padrão se mantém até a 12ª hora, onde aqui, sim, temos todo o grupo do laser com o mesmo nível de dor de antes da cirurgia e todo o grupo tratado com meloxicam com laser com dor acima desse nível do grupo de laser, ok? Gente, funciona ou não funciona? Aqui foi tratado por acupuntura. Funciona ou não funciona? Certo? Eu não sou acupunturista, não tenho essa especialização, mas gosto muito da técnica e estou aqui provando para vocês cientificamente que tem efetividade, tá? Então, para que mandar um animal para casa sem nenhum tipo de analgesia? Para não estourar o ponto? Gente, vamos fazer o ponto direito, né? Pode ser uma área muito friável ali, beleza, tudo bem. Mas vamos fazer analgesia local, pelo menos. Ok? Podemos fazer, temos a ferramenta, vamos fazer. Mudando de sistema digestório, gente. Muitos exemplos, principalmente de lesões de boca, os dentistas aí estão tratando bastante já com laser terapêutico, tá? Então, estomatite, extração dentária, periodontite, gengivite, inflamações orais em geral. Mas também temos protocolo para laser para desordens e inflamações gastrointestinais. Que lá fora a gente vê a utilização do laser intravenoso, aqui eu não vejo muito, tá? Mas o laser sistêmico também funciona. Pancreatite, gente, dor de pancreatite. Vamos fazer o laser sistêmico? Hepatite aguda ou hepatite crônica. Vamos fazer, tá? A gente tem estudos que trazem comprovação das melhoras dos níveis de ALT, AST, gama-GT e bilirrubina, tá? Então, podemos e devemos sim fazer em hepatite. Mas aqui eu queria fazer um outro parênteses para vocês. Regra do laser. Quanto antes você fizer o tratamento, melhor é o seu prognóstico. Ou seja, quanto mais agudo o processo, mais rápido vai ser o tratamento. Quanto mais crônico o processo, mais demorado o tratamento. Isso é uma regra, tá bom? Então, tenham isso em mente também. Vamos para o próximo, sistema urinário. Gente, tem ou não tem alta incidência de caso de problemas urinários na medicina veterinária? Especialmente em felinos. Temos. Então, podemos usar insuficiência renal aguda ou crônica, cistite, hiperplasia prostática, gente, coloquei porque tem protocolo, tá? Mas lembrando que na fase inflamatória, tá? Ou no pós-operatório, tá? Quando a gente tiver
uma hiperplasia ali maligna, a gente não pode aplicar o laser, já expliquei por quê, porque vai estimular ainda mais a produção de células, ok? Do tumor. Nefrite e urolitíase após a remoção, tá? Gente, estou tratando uma cadela que ela teve cálculo renal há uns anos atrás e expeliu. E ficou uns 5 dias depois de expelir a pedra, ela ficou apresentando dor ao urinar, né? Então, ela fazia um pouquinho de xixi, travava, fazia outro pouquinho, travava. A proprietária observou durante uns 5 dias. Bom, agora ela foi fazer um tratamento dentário e a veterinária aproveitou para tirar um raio-x do rim, acho que foi raio-x, e tinha lá um outro cálculozinho bem pequenininho, praticamente do mesmo tamanho. Aí, a proprietária, depois da extração do dente, começou a observar que a cachorra, depois de não sei quantos dias, uma semana e meia depois, começou a observar que a cachorra estava com o mesmo problema, contraindo ali na hora de urinar, né, tendo dor. Levou na veterinária, fez o raio-x, espelho a pedra de novo, mas aí a veterinária me ligou e falou, vem fazer um laser, né? Para não ficar 5 dias sofrendo de novo, ou 3 dias que fosse, se a pedra fosse um pouquinho menor e tivesse ali lesionado a uretra, no dia seguinte a bichinha já estava urinando normalmente, tá bom? Ainda mais porque quando a gente fala de mucosa, né, mucosa uretral ali, o meu irmão que é dentista, ele falava sempre para mim, gente, mucosa é que nem grama, cortou, nasceu, né? Então, eventualmente ali no xixi, como é uma mucosa que tem na uretra, né, tem uma necessidade muito grande, demora um pouco mais, porque fica ali a lesão o tempo todo sendo estimulada a lesão novamente, né? Mas nesse caso, no dia seguinte da aplicação do laser já não teve mais nada, tá? Então, muito legal. E aqui eu trouxe, então, uma foto de um gatinho sendo tratado, né? Existem esses óculos de proteção para os bichos, gente. Eu, particularmente, não gosto. Eu acho que estressa muito os animaizinhos. Alguns demoram muito para se acostumar com ele, tá? Então, a dica que eu dou para vocês é usar um feltro preto grosso. Não é TNT, gente. TNT é muito furado, né? A luz passa por ali da mesma forma. Usem um feltro preto, dobrado de preferência, sobre os olhinhos dos animais, para que eles fiquem tranquilos e a gente não tenha um manejo muito difícil ali na hora de aplicar, tá bom? E aqui uma bexiga, né, que tá com um contorno aqui completamente irregular, né, e foi diagnosticada aqui uma cistite, e depois do tratamento, a bexiga já com as bordas bastante mais homogêneas. Foram 6 sessões aqui para chegar nesse estágio, tá bom? Acupuntura, gente. Então, já trouxe aqui um caso de acupuntura para vocês, mas eu trouxe esse porque é muito legal, né? Esse animal aqui também é um caso clínico, tá? Um animal que chegou nos Estados Unidos, num hospital veterinário, que estava sendo tratado por uma dermatite há 6 meses. Tomou uma quantidade infinita de antibióticos, passou por mais de um veterinário dermatologista e ninguém conseguia resolver o problema desta lesão de pele aqui, tá? Bom, começou a fazer acupuntura, na verdade, desculpa, o diagnóstico era infecção por estáfilo resistente à metaciclina, tá? Começou a fazer o tratamento com acupuntura e apenas 10 sessões depois, a lesão estava dessa forma. Ok? Gente, é bacana ou não é? É incrível ou não é? Né? Eu gosto muito, acho muito interessante, tá? E o melhor de tudo é que essa ferida aqui foi cicatrizada depois de 6 meses, sem nenhuma cirurgia, sem nenhum antibiótico. Apenas com laser. Ok? E, gente, a última técnica que eu trouxe, lembra que eu falei que podia ser tópico sobre lesão e as áreas suportes, por acupuntura, e a técnica ELIB, que é a aplicação sistêmica, tá? Então, na veterinária, a gente geralmente utiliza o laser na artéria radial, na artéria ilíaca, na femoral ou na braquial, tá? Então, a gente posiciona o laser, luz vermelha, sobre essas artérias, e a gente tem alguns protocolinhos bastante básicos, que estão aqui descritos no canto inferior direito da tela, 10 minutos preventivo para prevenção e para aumento de performance, né, no caso de animais atletas, 20 minutos a gente usa o ILIB para analgesia, para ação anti-inflamatória ou cicatrizante, e 25 minutinhos para outros tipos de enfermidade ou durante as cirurgias,
tá? Então, temos essa opção de aplicar o LIB, gente, é o que eu falo, na cirurgia, você já sedou o animal ali, enquanto você está fazendo a tricotomia, a higienização, botando pano de campo, já está fazendo o LIB ali, já está correndo, por mais rápida que seja a cirurgia, vamos lá, uma orquiectomia de gato, super fácil, rapidíssima, né? Mas enquanto você está preparando o animal, já está ali utilizando o laser, né? Então, muito simples, tá? Você tem um aparelho específico para a utilização do laser sistêmico, ou se você não quiser investir nisso agora, você pode utilizar esse aparelhinho, ele vem com uma pulseirinha, você posiciona corretamente e faz a aplicação ali. Trouxe um estudo, um caso aqui de trouxe um estudo científico para vocês sobre fotobiomodulação sistêmica no caso de tratamento de doença pulmonar aguda provocada em ratinhos, tá? Então, uma doença pulmonar aguda foi causada, né, foi estimulada em 54 ratinhos, e os animais foram divididos em 2 grupos, grupo controle e grupo tratamento, tá? O grupo tratamento teve a aplicação de LED vermelho, tá, sistêmico, e eu coloquei entre aspas de novo o que os autores desse trabalho colocaram para a gente. Resultados promissores, né? Por quê? Esse trabalho foi legal porque eles fizeram até uma lavagem broncoalveolar para verificar a citologia ali, né? E teve uma redução significativa do número de neutrófilos, então uma melhora importantíssima ali no local. Teve redução de várias interleucinas no pulmão, né? Então, comprovando com isso os efeitos benéficos do laser aí no tratamento, por exemplo, de uma pneumonia, laser sistêmico, ok? Outras aplicações que a gente tem na veterinária, gente, mastite em vacas é super legal, em cadelas ou em gatas também, mas eu tenho trabalhos científicos de mastite em vaca, então, quer dizer, em vez de você deixar lá a vaca afastada, tirando o leite, desprezando o leite dela e diminuindo a sua produtividade, aí, sua produção, você consegue um tratamento com laser com resultado mais rápido e não dando antibióticos para a vaca, né? E com isso você acelera e melhora a sua produtividade. Parvovirose e silvestres, tá? Então, eu coloquei aqui algumas fotinhas de silvestres, então uma cacatua aqui com um arrancamento de penas, a gente não sabe qual é o motivo, né? Mas aqui você vê até a parte distal da asa, a parte das costas dela, as pernas bastante expostas aqui, quase sem pena, né? No meio do tratamento, já uma penugem branca aqui nascendo, e aí, mais para o final do tratamento, já as penas bastante mais desenvolvidas, tá? Tartaruguinha com patinha torcida, um tigre com um unigroma no cotovelo, bastante legal esse caso, e porquinho da Índia com pododermatite, tanto na pata traseira quanto na pata dianteira, tá? Então, sim, podemos utilizar o laser, gente. Por que a gente pode e deve utilizar o laser sem medo? Porque ele vai agregar valor aos nossos serviços. Trouxe aqui para vocês uma série de benefícios. Não é invasivo, não tem dor, tem eficácia cientificamente comprovada, reduz o uso de drogas, restabelece as funções fisiológicas muito mais rápido. A gente viu ali na fratura do cavalo, né? 1/3 do tempo. É de super fácil aplicação, não é tóxico, tem poucos efeitos adversos e é muito eficaz em efeitos não responsivos, tá? Em algumas patologias não responsivas. E, para mim, o que eu gosto muito do laser é que é uma recomendação forte que eu faço para vocês. Todas as vezes que vocês forem aplicar o laser, criem uma metodologia comparativa para a evolução do caso. Porque com isso, por mais que você explique para o proprietário, que você tenha bastante propriedade ao falar que o laser é cientificamente comprovado, as atuações dele, alguns proprietários não têm são mais resistentes para absorver esses conceitos, ou não conseguem entender esses conceitos, ou, enfim, você tem dificuldade para fazer o tutor acreditar nisso, e você tem dificuldade de comprovar para o tutor que o animal está evoluindo, né? Então, crie uma metodologia, qualquer metodologia, para mostrar para o tutor a evolução do quadro e para que você consiga também
fazer o seu controle de ajuste de dose. Tá melhorando ou não tá melhorando? Vou aumentar ou vou diminuir? Vou manter o mesmo nível? Vou aumentar a frequência? Vou aumentar a dose? Vou diminuir frequência? Diminuir dose? Tá? Então, tenham esse registro, gente. Aqui, por exemplo, registro fotográfico, é simples. Tem algumas doenças que não dá para você fazer o registro fotográfico, e algumas patologias que você precisa que o proprietário comece a perceber isso. Então, você quer que ele faça em casa também. Então, por exemplo, um animalzinho, estou vendo meu sofá aqui, um animalzinho que está com problema de uma discopatia, e ele está com muita dor lombar, e ele não consegue mais subir escada, descer escada, ou descer do sofá, por exemplo, descer da cama do sofá, né? Então, você vê que o animal fica titubeando ali, ele mexe, toma coragem e pula, né? Então, você fala para o proprietário, olha, você vai voltar para casa e vai contar hoje, depois da primeira sessão de laser, ele vai contar quantos segundos ele demora para descer do sofá. A partir do momento que ele levanta, se posiciona na frente da borda do sofá, quanto tempo ele demora para descer. Conta e anota. Eu quero que você anote, porque eu preciso que você faça parte desse tratamento para a gente conseguir avaliar aqui na clínica o protocolo que a gente vai fazer a cada semana. Então, toda vez que ele estiver no sofá e for descer, e você estiver olhando, você vai contar quantos segundos, por favor, e me manda no WhatsApp. Ok? Simples. Essa é uma metodologia, gente. Né? Teve uma vez que eu falei para uma palestra eu até citei um caso de estomatite. Vamos contar quanto tempo, vamos contar em 1 minuto, cronometrar quantas lambidas o bichinho dá na água. E a gente vai contando, todo dia que o proprietário, o tutor tiver a oportunidade, ele vai mensurar aquilo ali. E a gente vai chegar na clínica e vai fazer o comparativo da melhora do animal, ok? Então, o proprietário conseguindo visualizar essa melhora é muito legal, a gente ganha créditos, ele sabe que ele está investindo num tratamento que está sendo efetivo e ele vai querer continuar investindo naquele tratamento, tá? Então, aqui eu trouxe um caso de um beagle que teve uma lesão aqui nessa região da pata, ele está apoiando a pata cranialmente para tirar a sobrecarga nesse membro, né? E logo na primeira sessão, gente, antes e depois, isso que é legal, antes e depois da primeira sessão, antes e depois da segunda sessão, antes e depois da terceira sessão, tá? Olha como o edema já diminuiu. Vou tirar aqui para vocês poderem comparar, né? E olha como o animal já está apoiando a pata lateralmente a outra, já está distribuindo a carga melhor, tá? Então, é muito importante o proprietário, o tutor, visualizar isso, para ele conseguir e ter fé no tratamento e realmente investir nesse tratamento, tá? Opa, aqui o título veio errado, gente. Mas, enfim, no transoperatório, tá? Então, como eu falei para vocês, tem uma série de cirurgias aqui que a gente pode fazer durante o intraoperativo e no pós-operatório, tá bom? Então, lembrando, a partir do momento que você está ali, como nessa figura, com o órgão exposto aqui, você já consegue atuar ali, aplicar o laser para uma ação anti-inflamatória, para uma ação para tratamento de dor, né, da analgesia. Depois você termina a cirurgia e você vai fazer o laser a segunda vez em cima da incisão, tá? Então, você já manda aquele animalzinho para casa com menos dor, ok? E com o processo inflamatório sendo acelerado aí naquele momento também. Tá? Gente, outra maneira da gente agregar valor aos nossos serviços, vamos lembrar dos pacientes geriátricos, tá? Os pacientes geriátricos, gente, eu vou falar por uma experiência não veterinária, mas humana. A minha vozinha, ela tem 97 anos, tá? De uns 5 anos para cá, as funções cognitivas dela começaram a cair um pouquinho, mas ela tá super lúcida, tá super bem. Gente, mas é impressionante como, apesar das disfunções cognitivas, a quantidade de processos pelos quais ela passa, que são complicados pela idade, né? Então, a quantidade de nível de dor que essa senhora tem. Minha avó quebrou a coluna 3 vezes, em 3 momentos diferentes, quebrou 3 vértebras diferentes. Sendo que em uma dessas vezes,
ela quebrou a vértebra, no mesmo dia ela pegou um avião, ficou 6 horas em cima do salto alto, com a vértebra quebrada. A bichinha é forte, orgulho da minha avó, né? Mas, o que eu quero dizer com essa história é que, hoje, com 97 anos, o nível, a dor que ela sente, tem dia que ela fala, minha filha, ela me chama de filha. Eu hoje tô com dor da ponta do dedão do pé até o último fio de cabelo. Ontem eu fui levar ela no médico, ela falou, minha filha, a minha pele dói quando eu faço assim. Não tinha nada na pele dela. Estava perfeita, íntegra, fininha igual um papelzinho. A minha pele dói, minha filha. Então, a gente não consegue hoje imaginar, ou a gente não consegue estar no lugar de um animalzinho geriátrico, ou de um paciente geriátrico humano. Mas a gente sabe que a gente tem uma ferramenta maravilhosa que vai melhorar, de um modo geral, todo o organismo dessa pessoa, desse animalzinho. Então, vamos explorar o laser nos animais geriátricos para trazer mais bem-estar, para trazer mais qualidade de vida para esses nossos pacientes, tá bom? E da mesma forma, a gente pode explorar isso também nos animais atletas, tá? Para aumento de performance, para tratar as lesões que a gente expõe, principalmente lesões musculares, o estresse muscular que a gente causa nesses animais, né? A minha palestra foi toda voltada aí para pets, né? Exceto o caso da mastite e da fratura, que eu trouxe de animais de grande porte. Mas sim, vamos aproveitar e explorar o laser. Você que é veterinário de equinos, vamos aproveitar e explorar o laser no pré-treino, no pós-treino, né? Antes das provas, podemos e devemos utilizar o laser, ok? E com isso a gente consegue gerar mais valor para os nossos serviços. E, gente, para finalizar agora, vamos falar um pouquinho dos efeitos adversos, cuidados e contraindicações do laser, tá? Como efeitos adversos, né? Obviamente, nós vamos pegar o laser e fazer um dia nós para testar, né? A gente pode sentir um formigamento transitório, a gente pode até causar um eritemazinho leve, e pode também haver um ressecamento ali da pele, e a pele ficar um pouquinho craquelenta, ou eventualmente, até se você estiver fazendo com uma frequência muito alta, eu tive um paciente que estava fazendo na reabilitação, estava ajudando, fazendo uma analgesia, e a pele ficou ressecadinha, e soltou assim aquela pelinha de quando você toma um solzinho, aquela escamadinha bem superficial. Já aconteceu comigo, já tive essa experiência, tá? E pode acontecer também uma sensação de queimadura, tá? Pode acontecer, tem animais que têm uma sensibilidade maior. E é aqui que eu vou falar daquele caso da minha paciente da discopatia. Eu fui fazer no disco intervertebral dela, o protocolo é com infravermelho, né, que tem uma profundidade maior. Na hora que eu apliquei a primeira vez, né, eu desensibilizei ela fazendo na região lombar ali, né, na musculatura mesmo, e depois eu fui aplicar no disco. Quando eu fui aplicar no disco, ela reclamou, ela se mexeu, deu um tranquinho. Eu falei, ela tá com uma sensibilidade. Desensibilizei de novo do lado, na hora que eu fui aplicar no segundo ponto do disco, ela sentiu de novo. Aí eu tirei do infra, botei no vermelho, desensibilizei de novo ela do outro lado da musculatura, fiz no terceiro ponto do disco com o vermelho e ela não teve sensibilidade, tá? Então, pode acontecer, gente, pode acontecer, ok? É normal, mas aí a gente regula a dose, tira um pouquinho, o aparelho não faz em contato, faz sem contato. Tem algumas técnicas que provavelmente vocês vão ver com os professores aí ao longo da semana, tá? Cuidados que a gente deve tomar. Cuidado com a dose de acordo com a cor da pele. Se a pele do animal for preta, for escura, a luz é absorvida pela superfície escura, né? Então, a gente pode ter que diminuir um pouquinho a dose aí em pelagem ou na pele escura. Temos que usar os óculos de proteção. Gente, essa questão é fundamental, tá? Para a nossa saúde, para a saúde do nosso paciente, para a saúde de quem quer que esteja na sala no momento da aplicação do laser, tá? Tem que estar de óculos. E não adianta você ter um aparelho de um fabricante e um outro aparelho de outro fabricante e usar o óculos deste aparelho neste aparelho. Muitas vezes, repito, muitas vezes pode não ter efeito, tá? Porque a densidade da luz é diferente em cada um deles e o óculos é preparado de acordo com a densidade da luz,
tá? Então, por favor, utilizem o óculos certo para o equipamento certo. Se você comprar os equipamentos do mesmo fabricante, não custa perguntar se você pode sim trocar o óculos entre esses aparelhos do mesmo fabricante. Mas perguntem, por favor, antes, tá? Outra questão, cobrir os olhos do animal ou com óculos próprio, que é super estiloso, é super legal você mostrar o óculos para os tutores, eles amam os óculos, tá? Ou com o feltro preto, como eu expliquei para vocês, desde que seja um feltro grosso, não usar TNT, um pedaço, ou uma toalha, se você for na casa do tutor, você pode pedir uma toalhinha, deixar uma toalhinha de rosto reservada para cobrir o rostinho do animal, enfim, tá? Mas cubram o olhinho dele com alguma coisa, de preferência, que não vai deixar a luz passar. Superfícies refletoras. Gente, eu estou fazendo uma parceria aqui com uma clínica bem pertinho aqui de casa, e o que eu fiz? As mesas lá são de inox, como a grande maioria das mesas dos veterinários, até por uma questão de higienização, né, e desinfecção da mesa. Algumas mesas que eu tenho visto aí também são de pedra, de mármore, polida, e já vi mesas feitas com madeira, enfim, madeira com acabamento, né? Eu não sei como é que chama o tipo de acabamento. Mas, enfim, geralmente são superfícies bastante polidas, e uma superfície polida reflete a luz bate e volta, tá? E a gente lembra que a gente falou lá nos primeiros slides que o potencial de dano à visão não é só com a luz direta, mas com a luz refletida também. Então, qual a dica que eu dou para vocês? Usem ou um feltro preto, ou uma toalha, ou se vocês forem realmente começar a usar o laser, como eu estou sugerindo aqui, na frequência que vocês usem para vários animais, né, para vários pacientes, o que eu fiz para essa clínica foi, eu mandei fazer um emborrachado de preto também, e por cima eu costurei esse feltro nessa borracha e fiz como se fosse um lençol de elástico, com elástico nas pontas. Então, eu visto a mesa com essa proteção para não ter nenhum tipo de risco de reflexão da luz, ok? Outra dica, gente, aqui no Brasil a gente não tem, ou pelo menos até onde eu sei, a gente não tem nenhuma legislação aí a respeito dos equipamentos de laser e dos usos de equipamentos de laser nos hospitais veterinários, né? Mês passado, não, já faz um mês e meio, mais ou menos, mês retrasado, eu tive em contato com o conselho daqui de São Paulo, o CRMVSP, para fazer uma série de perguntas e ninguém soube me responder nada, né? Ou seja, não tem uma legislação específica. Mas lá fora tem, e um dos cursos que eu fiz foi só sobre cuidados com o laser, né? E eles recomendam que a gente tenha aquela luzinha da radiografia, né? Da sala de radiografia, que quando você vai acionar o aparelho de raio-x, acende a luzinha e ninguém pode entrar ali naquele momento, né? Se você for utilizar o laser numa clínica ou dentro de casa, na casa do tutor, por favor, avise as pessoas que estão ali, olha, agora não vamos deixar ninguém entrar aqui, porque a gente vai começar a utilizar o aparelho. Ou cria um tag para pendurar na porta, na fechadura da porta da sua clínica, X. Né? A gente pode fazer da maneira como a gente quer, mas protejam as outras pessoas da sua equipe, ou da casa, ou da sua clínica, contra os possíveis malefícios que o laser traz aí à nossa saúde, tá bom? Contraindicações. Obviamente, luz infravermelha no olho de forma alguma, então qualquer lesão ocular, eu não trouxe os protocolos de olho, mas tem também qualquer lesão ocular que você vai fazer o tratamento, sempre com luz vermelha ou com outras cores, nunca com o raio infravermelho, ok? Gente, IR é infravermelho, é infrared em inglês, tá? R é só vermelho, tá bom? Aplicação na região abdominal ou dorsal de fêmeas que estejam prenhes, a gente não pode aplicar também, porque o raio, o laser pode atingir aí os fetos, tá bom? Cartilagem epifisária em filhote, gente, é só uma recomendação de cuidado, na verdade, porque eu fui buscar as contraindicações também em muitos fabricantes de lasers do exterior, né? E a questão da cartilagem epifisária, todos os que citam esse cuidado falam não temos artigos científicos ainda que comprovem que faz mal. Mas, justamente porque a gente não sabe se faz mal, vamos tomar cuidado, tá? Eu mesma também busquei, também não achei nada que comprove que traga algum tipo de problema, tá? Mas é uma recomendação, eu trouxe, copiei e colei aqui para vocês,
tá? Laser sistêmico em pacientes com glaucoma ou câncer, tá? Já sabemos o porquê do câncer, né? E lembra que eu falei, quem manda nesse paciente, quem é o chefe de toda a equipe desse paciente é o oncologista. Você só vai fazer laser num paciente oncológico se o oncologista autorizar, tá? E glaucoma também não, tá? Aplicações sobre tumores já discutimos, de 4 a 6 meses após radioterapia. Gente, eu coloquei um asterisco nessa afirmação aqui, por quê? Também não se tem muitos estudos, né? Mas se recomenda aí um tempo. Porém, essa semana passada, eu estava vendo, vocês sabem que eu me interesso pela oncologia, né? Já estou aqui falando com vocês. Estava lendo um outro artigo falando que estão sendo feitos testes em pacientes oncológicos que têm indicação de radioterapia e que, se fizerem tratamento com ondas eletromagnéticas antes da rádio, estão tendo resultados melhores. Então, pode ser que daqui a algum tempo, né, com a evolução dos estudos, essa afirmação aí seja alterada, né? Então, seja uma recomendação fazer antes da rádio. Mas, por enquanto, não, ok? Por enquanto, não. Vamos tomar cuidado com pacientes de rádio. Em regiões hemorrágicas, obviamente, a gente não vai fazer aplicação, porque o laser causa vasodilatação, né? Aplicação sobre glândulas endócrinas, vou perguntar o porquê, todo mundo já deve saber a resposta. Porque o laser estimula a atividade metabólica daquela célula. Se a função primária da célula é produzir hormônio, e você está dando laser ali, está deixando aquela célula mais energizada, você vai fazer essa célula produzir mais hormônio. E aí você pode ter uma desregulação hormonal nesse animal, tá? Então, vamos evitar as glândulas endócrinas. E, obviamente, pacientes fazendo uso de drogas fotossensibilizadoras, né? Muito se ouve falar naquela droga que é utilizada para fazer tratamento de pele em humanos, né? Mas drogas veterinárias a gente pouco ouve falar. Um exemplo aqui é a griselfulvina, tá bom? Gente, muito conteúdo, foi muito denso, mas eu espero que ao longo dessa semana vocês consigam, com esses conhecimentos trazidos aqui, absorver mais um pouquinho do que os outros professores vão falar, porque o básico vocês já tiveram aqui, tá? Eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço muito, obviamente, ao pessoal da DNC e a todas as outras empresas envolvidas aqui na elaboração, né, dessa palestra, na execução dessa semana, no planejamento e na execução dessa semana da veterinária, porque, de fato, esse assunto a gente tem tanto para explorar ainda, tanto para explorar, então eu realmente gostaria que vocês tivessem muito sucesso aí como veterinários que dominam essa tecnologia e essas práticas para trazer mais bem-estar aí para os nossos animaizinhos e para valorizar a nossa profissão também, que precisa ser valorizada. Eu deixo meus contatos aqui com vocês, para quaisquer dúvidas e quaisquer interações que vocês queiram ter aí comigo, tá bom? Inclusive na solicitação de material bibliográfico, enfim, estou à disposição. Muito obrigada e um abraço, até a próxima.